galera, seja muito bem-vindo ao Otimize Cast, o podcast oficial do Otimize Studios. Eu sou Marcelo Santori e mais uma vez vou ter a honra de conduzir para vocês esse podcast que hoje, galera, tá pra lá de especial. Eu tenho um convidado de primeira, aquele cara preparado para trazer muitas informações para você, principalmente do ambiente empreendedor. Então, sem muitas delongas, vamos direto ao tema. Quero apresentar para vocês o CEO da ClaroPay, Maurício Santos. Maurição, seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Marcelo. Faz tempo, né, que a gente está para marcar esse podcast, ter essa conversa aqui, compartilhar algumas coisas interessantes aqui no nosso dia a dia com essa galera. E tenho te acompanhado, é uma honra estar aqui e vamos lá. Maurição, eu agradeço muito sua presença. Assim, eu sou um cara extremamente apaixonado por falar de negócio. Você sabe que, assim, sempre que a gente senta é o meu papo. Eu gosto muito disso, falar de inovação, falar de liderança. E você, na posição de CEO, de executivo ali da ClaroPay, tem muito a ensinar para essa galera e você não perca esse programa, porque com certeza o Maurício tem muita coisa bacana para trazer para a gente. E para começar esse podcast, aliás, antes de começar, Vagnão, seja muito bem-vindo. O nosso comandante hoje comanda a nossa operação, Wagner, hoje. Obrigado aí pelos serviços, Vagnão. Vamos lá. Mauricião, indo direto ao tema, primeiro eu quero que você conte pra gente um pouquinho da sua história. E algo me chamou a atenção. Você foi professor de inglês, cara. É isso aí. Cara, professor de inglês primeiro, é uma das profissões que te dá muita satisfação, porque inglês hoje é essencial, né? Acho que mais do que nunca, na minha época, né, já era uma coisa super importante, principalmente para você trabalhar em empresas multinacionais, mas para a vida, né? E como professor de inglês, você aprende pela segunda vez, porque você precisa preparar a aula, você precisa interagir com uma certa intensidade a cada aula que você dá, você interage com outros professores, você interage com diferentes accents, né, de alunos, você tem que se atualizar o tempo todo, é uma profissão que você tem que estar se atualizando sempre. Então, primeiro, tem essa grande vantagem do aprendizado. E segundo, porque o professor de inglês, ele precisa, principalmente nessas escolas de inglês, ter um método muito dinâmico. Primeiro, para os alunos não dormirem, né? E segundo, porque o foco é em conversação. Eu dava aula de inglês à noite, muitas vezes, ou de sábado. Você era professor da FISC, né? Era professor das escolas FISC. E à noite vinha aquele pessoal cansado do trabalho, então você tinha que colocar uma energia extra. Às vezes de sábado o pessoal estava meio preguiçoso. Então, me ajudou muito em desenvolver questões como reduzir a timidez, melhorar aspectos de didática, você saber explicar uma coisa para as pessoas facilmente entenderem, você entender o perfil diferente, porque tem alunos que aprendem de uma determinada forma, tem outros que têm um outro estilo, e você adapta a sua liderança, dependendo do tipo do aluno. Então tem uma série de soft skills, né, de habilidades que você desenvolve sendo professor de inglês. Recomendo, quem está estudando, quem tem mesmo com um side assignment aí como uma segunda profissão, vale muito a pena. Para mim foi um grande aprendizado. E Maurício, agora, primeiro que eu acho muito interessante, por quê? Às vezes a molecada, e eu vou usar no bom sentido, você está querendo se colocar no mercado, né? E ensinar uma habilidade está cada dia mais na moda, cada dia mais gente ganhando dinheiro ensinando suas habilidades. E quando você ensina inglês, como você disse, você aprende muito. E você se preparou para fazer muito do que você faz hoje. Porque a gente estava conversando um pouquinho nos bastidores, quantas e quantas reuniões você teve, principalmente quando você trabalha nos Estados Unidos, né? Ali no Grupo City, que você teve. E o inglês foi a base para que tudo isso fosse construído para novos aprendizados, muito que você só aprende quem lê inglês, quem fala inglês. Então, eu acho que isso é sempre importante reforçar. E eu vou usar um exemplo claro. Uma empresa como a Claro não contrata o profissional se ele não tiver uma segunda língua sendo inglês. Estou errado, Maurício? É isso aí. É isso. O próprio Citi, né? Trabalhei muitos anos no Citi também, como empresa americana, fundamental em inglês. E a Claro é uma empresa mexicana, mas o inglês é fundamental porque você tem fornecedores, você tem inteligência artificial, que a gente estava conversando agora há pouco, é muito fundamental você ter um inglês também para aprender e para gerenciar as coisas. Em tecnologia é fundamental, em negócio é fundamental.
Então, é um dos grandes aprendizados que eu recomendo a todo mundo. Quanto mais cedo possível, melhor, né? A gente vai falar muito de inteligência artificial aqui também, porque a gente, assim como eu, Maurício também é um entusiasta, né? Sem dúvida. Mas eu tenho visto muito agora os agentes ensinando inglês, né? Então eu baixei uns 2, 3 apps, eu acho muito legal porque assim, quando você vai para uma aula de inglês, por exemplo, às vezes tem 5, 6 alunos na sala e de vez em quando você não está assim tão solto para falar ou para você aprender a pronúncia correta ou você tem uma dúvida. Pô, ali na sua frente, você está falando com o professor, depois você usa aquilo, pô, a chance de crescimento, de evolução, ela é muito grande, né, Maurício? Você gosta desse tipo de ferramenta, cara? Eu amo, eu acho que a inteligência artificial é um copiloto em diversas coisas que você faz na vida. E para inglês, por exemplo, uma das grandes dificuldades é, primeiro, você tem um professor particular, que seria caríssimo, numa escola de inglês, você está interagindo, dividindo o seu tempo e a sua Sim, atenção com o professor, com outros alunos. Então, de qualquer maneira, você está tendo menos intensidade sim, ali no sim, sem aprendizado, dúvida. você paga menos, mas tem menos intensidade. Se você está interagindo com outros alunos, além de ter essa questão de você ficar com medo, ficar com receio do que o outro vai pensar de você ficar meio tímido de estar falando errado, então tem aquele gelo que é difícil de Sim, quebrar. claro. Tem também a questão da pronúncia, que interagindo com outros alunos, você pode estar aprendendo errado, você pode Sim, estar vendo sem o outro dúvida, falar sem e dúvida. tá errado. Quando você tem um mentor, através de uma inteligência artificial, ou um professor que vai estar interagindo numa conversação com você, com o melhor da pronúncia, você pode até Pois escolher se é, a pronúncia é britânica, se é pois é, americana, se é pois australiana, é. do jeito que você quer. É o melhor dos mundos, né? Você tem uma coisa otimizada, customizada, personalizada para você e um diálogo, uma conversação intensa. Então, vem para ser extremamente útil para todo mundo, né? Ah, eu uso, eu adoro, sinceramente. Eu acho que, bom, eu sou, quem me acompanha sabe, eu sou um entusiasta, sou apaixonado por inteligência artificial. Desde que entrou o GPT no Brasil, no primeiro dia eu comecei a usar, tenho aprendido muitas É habilidades. empolgante, né? Cara, e Impressionante, assim, né? E cada dia tem uma coisa eu nova, vou né? dar um exemplo para você, Maurício. Nós tivemos algumas revoluções, a Revolução Industrial, depois da internet, Sim, tivemos alguns períodos. E eu vejo hoje muita gente, e aí eu tô falando para você, não só você que já é um executivo de empresa, você como é, fique de olho, fique ligado nisso, não dorme no ponto, porque você está vivendo uma revolução, a revolução da IA. Você precisa saber usar e não usar da forma substituindo o Google, que tem muita gente fazendo isso, está exato. substituindo o Google E Chrome ali, só né? para isso, né? Só para isso, cara, não é bem isso. Você tem muitas aplicações. Eu vou usar um exemplo aqui, o estúdio, que é pequeno. Meu atendente hoje, tanto aqui como no meu consultório, é virtual. Cara, e ele atende. É duro falar o que eu vou falar, mas ele atende melhor do que o humano. Sem dúvida. Por quê? Porque ele tem todas as informações, ele escreve da forma como você disse para ele. De vez em quando, a cada 100, uma pode ser que bugue. Sim, acontece. Então, Sim, por isso que você monitora. Por isso que você falou, você é o copiloto. exato. Mas quando você chega, por exemplo, campanhas do Google, e principalmente campanha do Instagram, do ambiente Meta, Facebook, cara, chega muito lead ruim. É, É normal, que não tem muito. Então ali, em vez de você separar uma pessoa para atender esse cara que não vai dar sequência, de 100 que chegou, se é 20 que realmente exige a energia, você vai passar para o seu vendedor 20 pessoas com maior potencial de fechamento. O cara também fica mais feliz, porque assim, você toma aquela história que a gente ouviu, Maurício, que eu ouvi isso muito na minha vida, né? Você vai ligar para 100 pessoas, você vai receber 98 nãos para 2 sim. Cara, é verdade, tem muito com resiliência e tal, mas sim. vamos falar a verdade, é muito duro quando você tem É, um índice muito ruim assim. O que acontece com o SDR feito, por exemplo, não humanizado? Cara, ele vai ali fazer o atendimento prévio, vai passar orçamento, vai falar o que é o serviço e tal. Se o cara quiser evoluir para uma segunda etapa, o cliente ou o paciente quiser evoluir para uma segunda etapa, aí você passa para o atendimento humanizado. Quer exa- dizer, ele já teve uma etapa de validação. Então, assim, aqui a gente cria apresentação artificial, os cortes a gente faz com IA. A gente tem várias coisas que a gente usa a IA. E eu é. estou falando de uma empresa muito pequena. E aí eu vou avançar um pouquinho na história, depois a gente volta para contar um pouquinho da tua trajetória. Como é que está claro em relação a isso? A Claro, eu tenho olhado para a IA com carinho, Maurício. Sem dúvida, é uma empresa de tecnologia, né? Então é fundamental estar sempre à frente e é uma empresa inovadora. Talvez não tenha sido, não seja sempre a precursora de cada tecnologia, porque
tem um custo-benefício de você ser o precursor. Às vezes, em algumas situações, Sim, é melhor você ser o segundo, o terceiro, usar o aprendizado dos outros. Mas as redes 3G, 4G, 5G de celulares, por exemplo, a Claro sempre foi a primeira a lançar cada uma delas. Está no DNA da Claro ser inovadora. Inteligência artificial, pelo que eu tenho observado internamente, ela está buscando usar isso da forma mais consciente e responsável possível. Então, existem muitas alucinações, existem perdas sim, de sim. informações estratégicas que algumas empresas estão sofrendo. Então, de maneira cautelosa e estruturada, aplicar a inteligência artificial nas diversas áreas e diferentes funções que isso pode trazer benefício internamente para a empresa e no relacionamento com o cliente, gerando novos negócios. Então, recentemente, até saiu aí na mídia na semana passada, o Bion, que é o hub de Sim. inovação da Claro, está fazendo uma parceria, inclusive com a Universidade de São Paulo, para desenvolvimento de tecnologia com IA e 5G, através de um centro de pesquisa e desenvolvimento Muito em interessante parceria isso. com a universidade. Então, essa é uma das ações que a Claro já está tomando. Internamente, já tem pilotos de uso, né, de algumas tecnologias, os atendimentos cada vez mais são automatizados, não são humanos, até para melhorar a qualidade, Uhum. reduzir também custo para a empresa. E aí o uso de Gen AI, né, IA generativa também tem Sim. ajudado a melhorar esse atendimento. Então tem várias frentes de trabalho, né? IA não tem uma aplicação única, né? Ela pode servir para cada profissional da empresa a ele fazer melhor o trabalho dele com um copiloto que ele passa a ter disponível. Sem dúvida. Ele pode ajudar em ferramentas de atendimento, ele pode ajudar em geração de negócios, ele pode ajudar em tecnologias, ele pode ajudar em automação de processos, principalmente através dos agentes de IA, né, que agora Pode ser estão até um crescendo. professor, né? Como a gente falou, Pode ser né, um cara? professor, pode ajudar em RH, pode ajudar em marketing, pode ajudar em diversas funções, né? E a Claro, assim como outras empresas, tem que estar atento a não só aplicar em uma determinada função ou área, né? Ela tem que paralelizar o trabalho, talvez até se estruturar do ponto de vista de governança para acelerar esse processo, Sem dúvida. de criar, de repente, equipes dedicadas para isso. Isso é fundamental. Isso aconteceu na digitalização, no mobile, isso aconteceu com as empresas quando surgiu a internet. Então, muitas vezes, as empresas criam grupos de trabalho ou estruturas dedicadas para essas novas tecnologias, e depois, quando a coisa fica disseminada para toda a empresa, ela incorpora isso dentro das suas áreas e funções. Eu acho que isso deve ser o caminho. Agora, uma coisa interessante, você falou de todo mundo ficar atento, que, né, isso é uma nova revolução, assim como outras que a gente teve. Outro dia eu estava numa Primeiro, você apresentação, concorda com isso, Maurício? sem dúvida. Outro dia eu estava numa apresentação de um cara que chama Tufi Amani. Ele é um cara que foi Chair of Finance da Singularity University, é um consultor, ele tem uma consultoria, ele foca muito em sustentabilidade de empresas, empresas que têm vidas de muitos anos e são bem-sucedidas gerações a gerações. E ele estava falando que nos próximos, isso baseado em alguns estudos, né, não só a opinião própria dele, nos próximos 10 anos, a inteligência artificial vai fazer com que a gente evolua, né, na sociedade, em tecnologia, o que a gente avançou nos últimos 60 anos. Sim. E isso o Bill Gates também tem falado, que ele acredita, né, que essa revolução é mais forte do que a Sam Altman, móvel, né? internet, Sam Altman do OpenAI, né, do ChatGPT. Então não é a opinião de uma única pessoa, são opiniões de vários especialistas. E aí você pensa assim, 10 anos, 60 anos, cara, então se for um ano, vai fazendo a conta, né? Exato. Um mês que você não está usando a Exato. tecnologia, olha o quanto você está ficando atrasado em Claro, relação a claro. outros, né? Então, e esse mesmo consultor, ele fala que as empresas que não prestam atenção em coisas disruptivas, o ser humano tem certa forma de pensar que ele é meio cético em relação à disrupção. Só que quando a disrupção ocorre, ele não tem a velocidade de reação, é impossível, né? Sim. Então muitas empresas morrem porque são muito céticas, não pensam na disrupção e quando ela ocorre, Perfeita a análise. empresa não tem mais vida. Tem vários casos aí de empresas que não sobreviveram e sempre foram top líderes em seus mercados e de uma hora para outra sumiram, Sem dúvida. né? Sem dúvida. Lembra da Blockbuster, né? Quando você Blockbuster, lembra da, Xerox, né? Quando você lembra da Blockbuster, que, Kodak, por exemplo, o pessoal né? do Netflix foi bater lá na porta Uhum, deles, pediu uma parceria, eles riram dos caras, né? E exato. aí o que aconteceu há alguns anos? Hoje a Netflix é líder,
no stream e a Blockbuster simplesmente não existe mais, ou se Exato. existir É uma loja americana hoje. Entendeu? Então, para você entender, e aí tem vários outros segmentos assim. Eu li alguma coisa, eu não sei exatamente, eu até tentando achar, mas não consegui, que a Claro agora tem um processo dentro da Claro Pay, que parece que é também feito com inteligência artificial, no sentido de oferecer crédito, né, para os clientes, e parece que a base dele é com inteligência artificial também, né, Maurício? A Como é que inteligência funciona? artificial tem várias variações, né? O que a gente tem visto aí recentemente, que esse boom é a GenAI, né? A inteligência artificial generativa, que tem uma certa característica de usar muita informação e através de curadorias e aprendizados de máquinas, ela tem a questão do prompt, que você, né, digita um texto e ela vai te responder baseado em todos os aprendizados que ela fez. Mas a inteligência artificial já vem sendo usada há alguns anos, através do machine learning, né, e algumas outras variações. E a gente usa na Claro Pay para um produto que a gente chama de nanocrédito. Dentro do Claro Pay ele chama Meu Dinheiro Rápido na Hora, que são créditos de pequenos valores, a gente está em fase de piloto, para uma camada da população que tem pouco acesso a crédito, muitas vezes negativadas. Lembra que mais da metade da população adulta do Brasil hoje está negativada. E a gente consegue. Segundo estudos que eu li ontem, Maurício, a cada 10 brasileiros, 8 estão no SPC. Exato. Olha que absurdo. E essa é uma situação que deve perdurar alguns anos, porque a taxa de juros continua subindo, né? A economia está com um cenário internacional bastante difícil, o cenário político, o cenário fiscal do Brasil, então não tem grandes perspectivas de melhora. Mas a gente sabe que tem uma parcela desses, né, que estão negativados, que são bons pagadores, que estão com uma dificuldade porque teve um evento que não era esperado na família, ou porque perdeu emprego, ou porque diversas razões, mas são pessoas honestas, íntegras, é aquele que paga o carnê da Casas Bahia em dia, que faz questão, que se esforça. Então é possível você segregar através, principalmente de inteligência artificial, algumas variáveis que não estão nos birôs de crédito tradicionais, muito mais comportamentais, para você identificar e separar essas pessoas. E aí você dá um crédito de pequeno valor, a pessoa paga em 14 dias, depois que ela paga, você renova o crédito, aumenta o valor desse limite e gradualmente você vai conhecendo melhor o perfil da pessoa, vai aumentando a credibilidade dela e você vai tendo uma alternativa de crédito, principalmente pelas pesquisas que a gente tem feito de quem tem usado esse tipo de crédito, para pagar supermercado, para pagar despesas do dia a dia. A pessoa realmente está sem comer, está sem possibilidade de comprar o leite para o filho, né? E é uma forma de auxiliar. Então é um aspecto social de produto, mas claro, também gera negócios. Você vai pegar ali na classe D e E, né, Maurício? Exato. Principalmente, né? Esse é o foco. Que infelizmente muitas vezes é esquecida, né, pelas grandes empresas como negócio, né? Hoje o Brasil tem uma taxa de crédito privado em relação ao PIB, né, o Produto Interno Bruto do país, entre os piores do mundo. O Brasil tem uma demanda de crédito muito maior do que a oferta, por causa das altas taxas de juros, por causa dos altos spreads bancários, por falta de um score de crédito positivo que entrou há poucos anos, mas ainda não permeia a população, por falta de compartilhamento de dados que o Open Finance agora deve resolver. Então, alguns aspectos que devem melhorar, mas historicamente dificultam essa situação. E a alto nível de inadimplência, né, o conservadorismo dos bancos tradicionais de muitos anos. Então, tem vários aspectos que tornam essa situação bastante complexa no Brasil. E quanto mais crédito de maneira segura, correta e sendo aplicado para questões produtivas, mais você tem possibilidade de crescer a economia e entrar num círculo virtuoso, né? E não vicioso como a gente está hoje, né? Eu não dou crédito, se eu não dou crédito as pessoas não consomem, se não consomem não produz mais, se não produz não gera emprego, se não gera emprego menos opção de crédito, em cadeia total, né? Menos consumo, então a gente fica naquele círculo vicioso, né? A gente tem que ir para um círculo virtuoso, assim como grandes economias têm conseguido. Né? Não, sim, com certeza essa é uma saída muito inteligente que a Claro está adotando. Vou voltar um pouquinho para sua carreira, depois a gente avança nos produtos da Claro Pay. Maurício, aí pós-FISC, essa experiência tão bacana que você falou como professor de inglês, você teve uma história bastante relacionada ao mercado financeiro, aos bancos, né? Você passou pelo Itautec e também
pelo CIT. Conta um pouquinho dessa experiência para a gente, por Sim. favor. Eu fui técnico eletrônico. Então, Só voltando um pedacinho, você tem a primeira formação sua, foi na USP, isso, onde você fez engenharia da computação, se eu não estiver errado. exato. Depois você fez FGV, mais na linha de negócio, de business, certo? É isso aí. Eu Ok. fui técnico eletrônico, depois eu fiz na engenharia de computação, como você falou, e depois eu fiz um MBA pela GV para ir mais à frente nos conhecimentos de negócio. Uma coisa eu achei legal, você fez Lauro Gomes, né? É a Lauro Gomes. Eu fiz. Hoje é ETEC, né? Lauro eu Gomes. fiz a Jorge Street. Jorge Street, Eu São fiz Caetano. processamento de dados, eu fiz, Que cara. legal, que legal. Eu fiz, foi um ano maluco da minha vida, Que é um cara. super aprendizado, né? Porque Total. infelizmente hoje, se não me engano, acho que as escolas técnicas dividem, né, o ensino médio do técnico. E o integral para mim era fundamental, porque você amadurece muito como pessoa, você acelera uma série de aprendizados, você começa a trabalhar cedo, porque você tem que fazer estágio, Sim, claro. você assume mais responsabilidade. E foi por isso que eu trabalhei na Itautec. Porque eu fui estagiário técnico eletrônico, fazia cursinho ao mesmo tempo na época, aí depois eu acabei saindo da Itautec porque eu passei na USP, e a USP é período integral, né? A engenharia na Poli é período integral. Mas depois eu trabalhei uma segunda vez na Itautec como estágio de engenharia. Eu trabalhei com automação bancária, depois eu trabalhei com automação comercial. Foi meu início de carreira. Você usava o que aqui? Você lembra ainda, cara? Que programação que você trabalhava? Cara, eu programei em... Aí já denunciando a minha idade, né? Mas eu programei em Assembly de Z80, de processador de Z80. Olha que beleza, Wagner. Antes de 80... 386, né, os processadores de PCs, eu programei em C de 8186, eu converti código de Assembly para C na Itautec em estágio de engenharia. Então eu já trabalhei desde coisas muito, né, um nível muito básico de Quantos anos você tem, Maurício? Desculpa a pergunta. Eu tenho 47. Eu tenho 44, faço 45 aqui, então a gente Você conhece um pouquinho. né, cara, eu estudei na antigo, época COBOL, que mais que a gente estudava? Aí, Pascal. Delphi, Pascal. Delphi, Visual Basic. Visual Basic, exatamente isso. Foi exatamente isso. Aí depois eu trabalhei na Promon, que é uma empresa de consultoria. A Promon Engenharia é uma empresa super respeitada no Brasil. Aliás, era uma das melhores empresas para trabalhar no Guia da Exame há muitos anos. Uma empresa fantástica para trabalhar, principalmente que os funcionários são sócios da empresa, então tem muita aquela questão da accountability, orgulho da empresa. E eu entrei na época que a Promon tinha lançado um braço de tecnologia, estava super bem sucedida, estava abrindo novos negócios. E eu trabalhei com um time de férias. Eu acho que o mais legal de você trabalhar numa empresa são as pessoas que você conhece, o networking, o aprendizado que você leva do contato humano, né, com outras pessoas. E lá, só para você ter uma ideia, o meu chefe hoje é CIO do Banco Rendimento, o chefe do meu chefe, que era o diretor executivo, é o Pedro Ripper, que é um cara super respeitado hoje no mercado de fintechs. Ele tem uma empresa chamada Bemob hoje, listada em bolsa. O chefe dele era o Rodrigo Abreu, na época, que era o nosso diretor executivo, que foi CEO da TIM e da Oi recentemente, um cara super respeitado no mercado de telecom. Então esse é um nível das pessoas que eu trabalhei. Mais ou menos deu certo, né? Deu certo, né? Deu certo. Mais ou menos, não? Eu fui o que menos deu certo de todos ali. Tá certo. Mas sensacional, né, Maurício? Você vê que aprendizado e, na verdade, eu sempre falo, né, cara, estudar não faz mal para ninguém e assim... O que você aprende, às vezes você aprende uma coisa hoje, você fala, pô, mas não vou usar isso nunca na minha vida. Vai chegar um determinado momento da sua vida que aquilo vai ser muito importante para você. Então, você vê, o Maurício também, falou, estudou muito inglês, hoje usa, talvez podia não ter usado. Né? Hoje usa muito, estudou a programação, ele lida muito com o pessoal de tech, que acaba fazendo parte da vida de um CEO, né? Até uma pergunta importante, Maurício, antes da sequência. O que você acha que é fundamental para um CEO, Maurício, hoje? A minha pergunta é no sentido assim: dividimos as pessoas entre os generalistas e os especialistas, né? Qual a visão maior de um CEO no seu ponto de vista e por quê? Até associado a esse consultor, esse cara respeitado no mercado, que é o Tufi Amani, outro dia ele estava fazendo essa apresentação e ele estava falando sobre sustentabilidade de empresas. E se você analisa vários aspectos dessas empresas que eram líderes e em um determinado momento não conseguiram sobreviver,
Você pode dar diferentes razões para cada uma delas, né? Para caso você vai falar, a Kodak era porque entraram as câmeras digitais, a Sim. Xerox é porque não investiu no PC, continuou com as impressoras, a outra. Mas de maneira geral, não é exatamente isso. A raiz mesmo, a fundação de tudo isso é porque as empresas não souberam se adaptar. Uhum. Vai ter outros negócios, vai haver outras tecnologias, isso é natural. Vai haver outras tecnologias, vai haver novos modelos de negócios, vai haver uma série de mudanças que vão acontecer ao longo da vida de uma empresa. As empresas que mais sobrevivem a longo prazo é aquelas que mais conseguem se adaptar às determinadas circunstâncias de negócio, de economia, de modelo de trabalho, de modelos de negócios, e vão criando formas de gerarem novos negócios e vão se adaptando. E para isso você tem que ter o que ele tem um conceito que ele chama de coeficiente de adaptabilidade, que até tem uma metodologia para calcular nas empresas, mas é fundamental que nas empresas você tenha o que eles chamam de ninjas, que são as pessoas que você não vai ter todos os funcionários com esse perfil de adaptabilidade. Mas se você tiver esses ninjas do CEO para as posições chaves dentro da empresa, até os níveis mais baixos, você consegue um influenciar o outro e numa cadeia hierárquica da empresa, fazer a empresa atuar dessa maneira. Sim. Então eu acho que no fim das contas, o meu aprendizado é que o CEO, para ele ser mais bem sucedido, e esse é o papel principal dele, eu acho que nem é muito uma questão de visão de negócio ou visão técnica, mas é adaptabilidade. Eu acho que essa é a principal qualidade, que eu busco, né, na minha função atual, que é, à medida que os negócios vão evoluindo, o mercado vai evoluindo, você saber se adaptar. E é isso que eu tento fazer na minha equipe, com a liderança, que é não só eu buscar essa adaptabilidade, mas influenciar, criar os ninjas, né, através da minha liderança dentro da equipe, para que a gente vá adaptando os negócios e vá chegando aos nossos objetivos, talvez de uma maneira diferente, um caminho diferente do que a gente previu inicialmente. Sim. Eu previ esse caminho, é igual um avião, né, no plano de voo, ele faz Sim. um voo ali dos Estados Unidos para São Paulo, ele vai em linha reta. Mas no meio do caminho vai ter uma turbulência, vai ter Sim, alguma sem coisa dúvida. imprevista e ele vai ajustando o caminho. Eu acho que é isso que é fundamental, é isso que eu busco. Então, você que é CEO, deixa a águia um pouquinho de lado e começa a olhar o comportamento do camaleão. Eu acho que esse é o É isso aí. ensinamento do É isso aí. Maurício aqui, né, cara? Adaptabilidade para você sobreviver e tá olhando o mercado de uma forma sempre a você se desenvolver e fazer com que a empresa esteja sempre olhando também para a inovação, né? Tem É até isso muita aí. gente que fala de um conceito de você quebrar a sua própria empresa, né? Que era muitas vezes o que Hackear a própria empresa, né? né? Você se hackear, né? Que seria o processo mais saudável, né? Cheguei É, bati no teto. Para onde eu vou agora? Continuar fazendo assim, daqui a um tempo alguém vai te engolir. Então você tem que estar exato. olhando para o lado. Eu tenho visto muita gente, aí voltando um pouquinho do tema de IA, falar isso sobre a Meta. Uhum, E principalmente agora também sobre a Apple, dizendo que eles estão uhum, muito atrasados em relação à IA. Claro que estão falando de empresas gigantescas uhum. e colocando em questionamento, né? Até, pô, se o Steve Jobs estivesse aqui, jamais eles estariam tão atrasados em relação à IA É. como eles estão. Eu Né? tenho iPhone, acabou de vir uma atualização de iOS agora do Apple Sim, Intelligence. sim, Né? Quantos meses depois, e exato, associado ao que a gente falou antes, né? Do timing das coisas, que agora exato, tá tudo muito mais rápido, né? exato. Né? Então, assim, tudo bem que você falou uma coisa importante aqui em relação a, claro, né? Quando você tem e aí vale para todas essas gigantes. Né? Primeiro você tem um Titanic, que é uma empresa muito pesada, então você vai ter que ter alguns hubs, né, ali dentro olhando para essa coisa. Né? E segundo, às vezes você não precisa ser o primeiro do mercado. Né? Não existe a Uhum, necessidade. Vamos usar um exemplo. Para mim, hoje, quem está trabalhando melhor IA, quem hoje está assim, no topo, já não é mais OpenAI. uhum, Para mim, é o Google. uhum. O Gemini está sensacional. Exato. Então, todas as assim, ferramentas, ou como é feito, para mim, hoje eles são o número 1 de mercado. Né? Todo o espaço de trabalho deles, o workspace, está sensacional. É. Né? Eu uso as duas, né? Eu uso mais algumas, mas sinceramente hoje a Google para mim ela dominou, ela é a número 1. E os chineses que têm avançado muito Os chineses rapidamente também, né? estão também numa evolução, tem um
um pequeno delay ali por causa ainda da compra do chip que eles não têm, né? Que eles Sim, ainda têm as restrições, da né? Nvidia, né? Com aquela guerra com Exato, os né? Estados Unidos. Mas eles começaram, vão dar um passo atrás, estão começando a fabricar e efetivamente você tem 1,5 bilhão de pessoas lá contra os Não Estados faltam engenheiros, Não né? falta, e assim, com certeza eles vão ser o grande competidor dos Estados Unidos, já são, mas vai ficar cada dia mais Já também, acirrada, sem dúvida. né? Essa briga aí. E os sortudos somos nós, né? Que temos tantas claro. opções e as opções claro, avançando rapidamente. E você sabe o que eu mais gosto da IA, Maurício? Ela democratizou muita coisa, cara. Porque se você for parar pra analisar, cara, começou do zero. Começou pra todo mundo agora. Olha a questão da democratização. Outro dia eu estava numa apresentação do Ricardo Amorim e era um tema sobre Gosto muito saúde, num evento. Eu também gosto muito, aprecio muito a forma como ele explica as coisas, acompanho ele muito no LinkedIn, né? Acho que Sim, é eu também. uma das pessoas mais vistas no LinkedIn. E aí ele estava falando sobre a evolução da saúde nos últimos anos, principalmente no aspecto de assistência à saúde. No passado, você não tinha muita tecnologia em saúde, então a saúde deixava a desejar, claro, naturalmente, a medicina, né? Muito poucas pessoas tinham acesso também porque não tinha tecnologia. Em determinado momento, a tecnologia avançou muito. Hoje a gente tem centros super tecnológicos, a medicina avançou muito, tanto em fármacos, em medicamentos, quanto em tratamentos, em equipamentos, em diversos aspectos, preparação dos médicos, só que se tornou muito cara, né? Não só medicamentos, equipamentos, tudo, os médicos caros. E isso segregou a população. Você tem uma parte da população que não tem acesso a nada, tem uma parte que tem através do SUS, por exemplo, no Brasil, que já é um bom negócio, e tem uma parte que tem acesso aos melhores hospitais, melhores tecnologias, uma parte pequena da população. Com a IA, a visão dele é que você não vai precisar de um médico caro. Você não vai precisar de uma análise de exame através de um médico super bem preparado. Você vai ter uma IA fazendo uma análise de um exame, talvez de maneira, e já visto aí recentemente, de maneira muito mais precisa do que um médico faria. Você vai ter um diagnóstico de uma maneira talvez melhor do que um médico faria. Você vai poder ter tratamentos remotamente, uma cirurgia talvez feita remotamente. Então você vai ter uma série de opções para baratear e dar mais acesso a uma medicina de ponta, com todo o conhecimento que a medicina obteve nos últimos anos, para uma parte maior da população. Então deve reduzir o custo. Claro, os fármacos é um desafio, né? Tem muitos medicamentos muito caros, a questão aí mundial das farmacêuticas, poucas que dominam o mercado, as patentes, toda essa discussão, mas a tendência, a medicina, tá vivo. A tendência é a gente ter uma maior democratização do serviço de saúde de qualidade, né? Não, isso é sensacional, Maurício. E para pensar dois temas. Ó, por exemplo, anamnese. Poxa, vai facilitar muito. Segundo, uma operação. Assim, a precisão do equipamento, Sim. ele pode ser muito maior do que a precisão das mãos, né? Então, em determinado momento, isso vai ser muito válido. Lógico, acompanhado por um médico, perfeito, mas não se compara a precisão que você pode ter de uma máquina executando do que a mão humana, né? O DeepMind é uma frente do Google, né? Você falou do Google, de inteligência artificial para a medicina. E o líder deles foi Nobel de Química recentemente. E eu estava vendo uma reportagem que ele estava falando que ele espera que nos próximos 10 anos vai ter cura para praticamente todas as doenças. Talvez em não testes clínicos, levam tempo, né, para serem provados, mas pelo menos um bom caminho através de estudos que eles fazem de estruturas de proteínas. Então, assim, o futuro talvez a gente nunca morra, quem sabe? Highlanders? É muito legal, e aí colocar isso, cara. Assim, hoje já tem o Dr. Thiago Volpe, o médico que eu gosto muito, que eu sigo ele, passei muito tempo com ele. Ele fala uma coisa, cara, a gente tá para ver uma geração que vai viver em média 120 anos. A gente demorou um pouco para atender os 70, 80 como média, gente, 120 anos. Por N motivos. Por exemplo, combate ao câncer. Está muito próximo até tem matérias já saindo de resoluções Verdade. Inclusive pesquisas brasileiras super bem, né? sucedidas. Assim, né? Praticamente eliminando o câncer. Você tem aqui diversas fontes de você avaliar que tipo de doença o cara pode ter daqui 10 anos e já cortar na raiz antes de acontecer. É claro que isso não vai acontecer se você não... ele sempre fala isso, se você não fizer a sua parte. O que é a sua parte? Fazer uma atividade física,
né? Se alimentar razoavelmente bem, né? De preferência se alimentar bem, ter sono, isso de uma forma, mas fora isso, a medicação aprimorada, você estava falando das farmacêuticas, saiu semana passada o estudo do primeiro remédio criado 100% por inteligência artificial. Então, a inteligência artificial se comportou como pesquisador, fez todas as pesquisas e chegou no determinado medicamento, não lembro para qual doença, que depois foi testado e eles chegaram à conclusão que aquele remédio, sim, é efetivo para aquela razão. Salvo engano, alguma coisa a ver com emagrecimento, tá, Maurício? Que bom, né? Precisamos. Até uma pesquisa de japoneses, se não me engano, de que orientais, não sei se são japoneses exatamente, de que tem uma forma do dente voltar a nascer. Eu vi. Também com muito uso de ar também. Minha esposa, que é dentista, também falei isso com ela. Ela falou, poxa, seria sensacional, né? Imagina, dente, você perdeu o dente, em vez de você ter que colocar ali uma prótese, você vai poder ter um dente novo baseado numa medicação, alguma coisa assim, seria... É apaixonante, né? Por isso você falou que você é entusiasta, não tem como não ser. Não tem como, né, cara? A gente tem, cara, eu criei uma IA hoje, tá aqui na minha tela aqui, que ela me ajuda a me manter informado de tudo, quer dizer, assim, tudo que eu falo, cara, me ajuda, eu coloquei ela IA News, toda informação de IA, no final do dia ela me faz um apanhado e me manda e eu leio, tem um resumo, não só o resumo, se eu quiser ler, tem o link, tem o resumo, e além de ter o resumo, tem ali uma argumentação do porquê aquilo é importante, onde ele vai ser colocado. Cara, é sensacional isso. Porque o quanto eu teria que ficar lendo, procurando, eu vou ter ali, sei lá, meia hora, eu consigo estar informado do que está acontecendo no mercado. Então, isso é para ontem, né? Quem não está fazendo o que você está fazendo, devia se preocupar. Não é uma brincadeira, né? Você vai ficar desatualizado profissionalmente, né? Então, assim, e aí eu tenho algumas coisas, Maurício, que ia até te perguntar, por exemplo, eu uso o podcast de duas formas. Aqui o podcast, para mim, para relacionamento, que é muito bom. Eu consigo rever amigos, eu consigo ver muita gente do business, trago o cara aqui, a gente bate um papo e gera oportunidades de negócio. Isso é fantástico. Mas o podcast também eu uso todos os dias. Eu vou para academia, eu não ouço mais música. Eu vou para academia 4 dias por semana e vou andar de bicicleta no parque mais 2 vezes por semana. São 6 dias por semana de atividade. Sabe o que eu faço? Geralmente eu vou sozinho, fone de ouvido, eu vou ouvir podcast. Tem dois temas que eu gosto muito, é IA e filosofia. Hoje eu tenho, sei lá, desses 6 dias eu uso 4, às vezes 5 para IA e um de filosofia. Porque realmente, no momento, eu estou muito apaixonado pelo tema, né? Tô muito... Mas é 1 hora por dia que eu consumo de conteúdo de gente que eu acho bacana, né? Então, assim, isso faz total diferença, né? Nos dias de hoje, tecnologia a serviço do homem, né, Maurício? E otimizando o tempo, né? Quando você faz exercício físico, fundamental para a saúde, você também está alimentando a sua cabeça, né? Maurício, você estava me contando um negócio de bastidores que eu fiquei assim, eu achei muito interessante, que a gente estava falando da época que você trabalhou no Grupo City, né? O City, veja, banco, tá, gente? Não é o futebol, o grupo de futebol. É o banco americano. Então você morou nos Estados Unidos, né? 3 anos. 3 anos. Queria que você falasse um pouco dessa experiência e fosse um pouco a mais. Estamos ao lado de um homem que ele viveu exatamente o que aconteceu à subprime. Quem assistiu o Lobo de Wall Street, que é um filme sensacional, assisti 3 vezes. Quem não assistiu, só não assisti mais que o Poderoso Chefão, que eu assisti 5. Eu amo. Para mim é o filme de todos os tempos, é o Poderoso Chefão. Mas o Lobo de Wall Street está entre meus 10, eu adoro. Quem não assistiu, assista e entenda a crise que teve ali em 2008, né? E o Maurício realmente vivenciou. Você é a primeira pessoa que eu conheço que realmente esteve lá, Maurício. Então, primeiro um pouquinho da sua experiência, se você pudesse adentrar um pouquinho nisso, porque eu acho que isso serve de muita bagagem, né, cara? Mostra um pouquinho do porquê você ocupa a cadeira que você ocupa hoje, né, Maurício? É isso aí. Eu passei 15 anos no Citi, é uma empresa americana, né? Trabalhei desses 15 anos, 12 anos no Brasil, 3 anos nos Estados Unidos, porque eu fui CFO de operações de tecnologia para a América Latina e o escritório do Citi para a América Latina, Miami e Fort Lauderdale, então trabalhei nesses escritórios, conto já daqui a pouco dessa experiência, mas nesses 15 anos de Citi eu passei por diferentes momentos da empresa e do mercado financeiro. Isso acho que é um dos grandes aprendizados que eu carrego para a minha vida, porque num determinado momento, até 2008, entrei no Citi em 2002, até 2008 foram 6 anos em que a empresa estava buscando crescimento, principalmente no Brasil, na América Latina. Tinha passado por algumas aquisições de algumas empresas, teve a fusão
da Credicar, que antes a Credicar era do Unibanco, do Itaú e do Citi. Uhum. O Unibanco e o Itaú se fundiram, né? E depois ela teve uma cisão entre Credicar Citi e Credicar Itaú. Então essa foi uma experiência bastante interessante do Citi dar foco em cartão de crédito. Uhum. Teve um período que se chamava Hypergrowth no Citi, que o banco tinha como objetivo se tornar um dos 4 maiores bancos do Brasil. Então ele abria uma agência por dia. A gente teve que montar projetos praticamente para estar estruturado de contratar pessoas, equipamentos, montar agências, estruturar negócios para praticamente uma agência por dia. Lançou um negócio que se chamava City Financial, que era uma financeira, lançou uma seguradora, lançou uma corretora, comprou uma corretora. Então estava num momento de crescimento. Em 2008, teve essa crise que você citou do subprime. Ou seja, os bancos americanos tomaram decisões, e não foi só um banco, o Citi estava entre eles, vários bancos americanos, isso é público, não tem segredo nenhum, tomaram decisões erradas em modelos de derivativos de mortgage, né, de crédito imobiliário. Você dava de maneira muito simplista, né, um banco dava um crédito imobiliário para uma pessoa, e aí depois existiam bancos que faziam os derivativos disso, né, ou seja, revendia isso, ia revendendo, e isso virava uma bola de neve. Foi uma bolha que se criou, e a partir do momento da história dessa bolha, muitos bancos não tiveram uma situação econômica muito comprometida. O Lehman Brothers era o primeiro Quebrou, que né? aconteceu isso e que quebrou. E praticamente exceto o JP Morgan Chase, que estava muito bem né, posicionado nessa questão, todos os outros estavam mal no subprime, e o Citi era um deles. Eu lembro que o valor da ação do Citi chegou a $1, a bolsa americana foi fechada, né, eles têm um mecanismo de fecha a bolsa, ninguém negocia, porque senão vai virar pó, né, o valor dos Derreter, né? acionistas. E eu lembro que nessa época um dos nossos heads, né, no Brasil, o CCO, mas o CEO chamou todo mundo junto e falou: "Ó, essa é a situação, né? Praticamente, para quem é acionista como funcionário, nossas ações praticamente viraram pó e agora a gente vai ter que passar por um período de recuperação, né? Então, essa é a realidade. Pé no chão, a gente vai ter que reconstruir tudo. O banco americano, os bancos americanos, não só o Citi, tiveram muito aporte do governo. O governo, no caso do Citi, se não me engano, tinha mais de $10 bilhões que entrou de aporte, virou sócio dos bancos. Só que a sociedade veio com uma lição de casa. Claro. Vocês vão ter que fazer essas coisas, a regulação vai aumentar, a supervisão vai aumentar, até o dia que você recompra essas ações que eu estou comprando. Monitoramento completo. Né? Monitoramento completo. Então, os bancos passaram por testes de estresse para verificar se eram sustentáveis, né, economicamente. E aí foi um grande período de aprendizado. Né? Acho que você aprende muito no crescimento, mas você aprende talvez até mais na dor nessas soluções mais difíceis, né? E aí o banco teve que passar por um processo de vendas. Ele se reposicionou de que não era possível ser global, como ele gostaria de ser, um banco internacional, no consumer e no corporate bank, nos dois negócios, e tomou a decisão de começar a vender os negócios de consumo, os bancos de varejo ao redor do mundo, onde ele não era muito competitivo. E aí eu passei de 2008 até 2017, foi meu último ano no Citi, praticamente trabalhando em recuperação do banco e divestitures, que a gente chamava, que era um processo de M&A, de venda de ativos e de negócios que já não eram tão interessantes para o banco e com o objetivo principalmente de repagar esse aporte de capital do governo americano. Então, um super aprendizado. E os 3 anos nos Estados Unidos foram mais interessantes ainda porque eu estava operando não só essas questões para o Brasil, né? O banco foi vendido para o Itaú no Brasil, mas na Argentina foi vendido para o Santander, na América Central foi vendido para um banco canadense chamado Scotiabank. Então aí alguns negócios e um período de muito estresse, muita pressão, né? Mas de muitos aprendizados. E viver nos Estados Unidos é interessante, né? Principalmente para a questão familiar, né? Mas para negócio, certamente, você desenvolve mais seu inglês, desenvolve... Acho que o maior aprendizado é quando você está numa multinacional. Eu fui, nesses anos, regional. Eles chamam regional América Latina, né? Muitas empresas nacionais têm essa estrutura. E você fica no meio do sanduíche de uma estrutura global, que define a estratégia do negócio, mas que não conhece cada uma das regiões, e a estrutura local de cada um dos países, que é quem roda o dia a dia.
Só que como regional, você tem as estratégias globais que os países têm que seguir, só que você não é chefe de ninguém, é tudo chefe matricial. Como você consegue fazer com que todo mundo siga aquela estratégia, aqueles objetivos, sem ter gestão direta, principalmente de pessoas? Porque o Sem negócio é dúvida, feito sem de dúvida. pessoas. Claro. Então é muito aprendizado de influência, de relacionamento, de entender a cultura de cada país, de tentar alinhar objetivos pessoais de objetivos profissionais e de negócio da empresa para que as pessoas realmente, né, no pessoal, no profissional também sigam aqueles seus objetivos, porque entende que vai ser bom para ele também como carreira. Sim. Então tem alguns aspectos, alguns mecanismos que você aprende para você conseguir influenciar e fazer isso acontecer. E fora que é um ambiente político, né, muito complexo também, e aí você tem que ter muita negociação, muita gestão política, articulação que você aprende nesse tipo de situação, principalmente em empresas multinacionais. Esse foi um aprendizado que eu tive. É, muito bom, cara, muito bom. Assim, cara, e é uma vivência, eu sempre brinco, eu não tinha conhecido ninguém, até a gente bater aquele papo ali que foi muito interessante, que participou disso daí, e assim, depois da crise de 29, talvez tenha sido a maior crise Sem na dúvida, Bolsa sem de dúvida, todos os tempos, né, sem Maurício? dúvida. Que é realmente marcante, né? Foi um E momento. além do Lobo de Wall Street, que fala o dia a dia de Wall Street, né, dos bancos americanos principalmente, que é bem interessante de se assistir, tem alguns outros filmes, depois acho que a gente pode divulgar nos comentários do Sim, sim. podcast, que tem outros bons filmes que falam especificamente também da crise de 2008, e tem documentários e tem filmes também que mostram como foi essa É. crise, que foi, Tem acho filmes que bons, cara. Tem filmes muito bons, os muito bancos bons. tiveram que aprender muito com isso. Muito bom, muito bom. Aliás, tem um, cara, que não é o Low Wall Street, tô tentando lembrar o nome aqui. Ele é muito bom também, cara. Que reporta bem aquela crise. Não É, faltou o nome aqui, mas eu vou eu também colocar não depois lembro do nome, mas na, des- é um na dos filmes descrição mais aqui. importantes que É, foi. Eu sei qual que você está falando. é realmente um filme muito bom, emblemático, inclusive. E eu gosto muito de filme, cara, principalmente nessa linha aí. É, Eu gosto muito. Maurício, vamos focar agora um pouco já na sua chegada na ClaroPay. uhum, 2020 é o início, a tua chegada na Claro, depois você participa do grupo ali, né, lidera, que sim. fundou a ClaroPay. Uhum, Fala um pouquinho pra gente desse movimento que você fez na sua carreira, por gentileza. E assim, se eu entendo bem, a ClaroPay hoje é um sistema de, de pagamento, oferecem crédito também, então ali operação de Pix, de boleto, geração de crédito, uhum, é uma conta corrente, né? Então atende PJ também, eu acho que hoje, né? Também isso. pessoa física, pessoa jurídica, recarga de celular, enfim, é um banco que a partir de fevereiro desse ano teve a liberação do Banco Central para ter a operação total bancária, certo, Maurício? Exato. É isso aí. Então, voltando um pouquinho no tempo, né? Saí do Citi em 2017, cheguei na Claro em 2017, saí numa sexta, cheguei na segunda na Claro, exatamente, mudando de país com a família, inclusive, com o objetivo de começar serviços financeiros do zero. As empresas de telecom no mundo têm casos de sucesso de novos negócios em serviços financeiros. Um caso muito emblemático, que é conhecido publicamente, é o da M-Pesa na África com a Vodafone, que é um caso de transferências, é um wallet, né, de pagamentos, de transferências, que para o mercado, nesse caso, era da Nigéria, Quênia e alguns outros países da África, era uma necessidade local, porque as pessoas usavam pouco dinheiro, tinham necessidade de fazer transferências para parentes em outras regiões, e aí eles montaram um esquema de cash in, cash out, ou seja, lugares em que eu recebia o dinheiro e depois o lugar onde a pessoa podia sacar, e tudo através do celular na época, por isso a entrada de empresas de telecom. Isso antes de ter os apps de celular, Uhum. de ter os smartphones. Depois avançou para apps. E a tecnologia ajudou muito. Então tem vários casos, principalmente na China, na Índia, na África, mesmo na América Latina, de empresas de telecom que conseguiram ser bem-sucedidas, além dos varejistas, né? A gente tem muitos varejistas que têm as suas fintechs, as suas financeiras, praticamente todos no Brasil desenvolveram isso em algum momento do Mercado Banner. tempo, que agora com Embedded Finance, com Open Finance, com Pix, com outras tecnologias, SCDs, novas regulações de crédito, instituições de pagamentos, permitiu com que mais empresas pudessem ter mais protagonismo nisso. E a Claro queria fazer isso também.
E eu era uma pessoa que tinha background em tecnologia, em finanças, né, como CFO que eu fui algum período, e aí conhecimento de business plan, de estruturar negócios, de fim a fim de como funciona um banco e visão de negócio, juntando as duas coisas para fazer uma fintech. Eu cheguei na Claro com um terço de secretário em 2017, então sem equipe, com uma página de sulfite em branco para desenhar business plans. Fiquei um bom tempo sem equipe, hands-on mesmo, desenhamos negócios que saíram do papel de seguro de celular, que hoje é super bem sucedido, depois lançamos um produto de crédito em parceria com o banco que pertence ao nosso grupo econômico, lançamos produtos de crédito para recarga de celular, e aí acabamos lançando o Claro Pay em 2020, depois de 2 anos praticamente de business plan, cujo objetivo era ser uma plataforma digital financeira em que a gente conectasse a grande base de clientes da Claro, são mais de 60 milhões de clientes que a Claro tem, pessoas jurídicas também, a Claro tem mais de 1 milhão de pequenas e médias empresas clientes também. Então, conectar essa grande base de clientes com toda a força da marca da Claro, que é a quarta mais valiosa do Brasil por algumas pesquisas, o poder de marketing, de investimentos em publicidade que a empresa tem, de mídia, canais de vendas muito bem estruturados, tanto físicos quanto digitais. Então, usar todo esse potencial da Claro para que parceiros de negócio, geralmente bancos e fintechs, com seus produtos especializados financeiros, oferecessem esses serviços para essa base de clientes. E aí nasceu o Claro Pay como um banco digital. Para a pessoa física, ele tem hoje praticamente todas as funções, né, que uma pessoa física precisa para fazer gestão financeira. Então, conta corrente, pagamentos via Pix, serviço de crédito, investimentos, rendimento da conta, a parte de seguros, assistências. E a gente veio pivotando o negócio para também fazer a parte PJ. Então, hoje no PJ, a Claro Pay é muito forte em serviços de Pix, e aqui eu vou fazer um pouquinho do meu merchan, mas os serviços de Pix, de pagamentos, cobrança, arrecadação para grandes empresas e médias empresas, a parte de hub de pagamentos que a gente tem e uma adquirência. Em breve a gente vai lançar a Vermelhinha, né, que é a máquina co-branded da Claro em parceria com a Fiserv, que é uma das maiores empresas de pagamentos no mundo, para se diferenciar também junto com as ofertas de telecom no segmento de adquirência. Então, só para você ter uma ideia, Marcelo, a gente teve 5 meses para lançar o banco digital. Ele foi lançado em 2020, em novembro, em fase beta, e depois em março de 21 para o mercado. 5 meses? A gente aprovou o business plan em maio, e em 5 meses a gente construiu um banco digital do zero. Então, contratando pessoas, treinando pessoas, definindo governança, estruturando sistemas, toda a arquitetura de sistemas, desenvolvendo o app do Claro Pay, estruturando toda a parte financeira, de governança de finanças, contabilidade, controladoria, planejamento financeiro, toda a parte de compliance com as regras e as regulações de Banco Central e outras que são necessárias. Então, eu acho que esse foi um dos maiores aprendizados, uma das maiores conquistas da vida, que foi junto com uma equipe sensacional, na pandemia, com todo mundo por videoconferência, contratando todo mundo trabalhando remotamente. A gente pôs em pé um banco digital em 5 meses e, claro, veio evoluindo ao longo do tempo, né, nesse período. E fora todos os desafios, vou colocar mais 2. Dentro de uma empresa, como eu já disse, que é um Titanic, uma empresa muito grande, que tudo é muito bem detalhado para ser feito. Então, 5 meses realmente, uma empresa do tamanho da Claro, é completamente assim diferente do que a gente espera no mercado, e estando no país que mais se comete fraude ao sistema financeiro, que é o Brasil. Né? Então, aliás, por números da Febraban, aproximadamente 10 bilhões de reais, 10, 11 bilhões de reais nos últimos 2 anos só em fraudes de Pix. Então assim, mais uma coisa, porque aí você imagina, além de tudo isso que a gente falou desses desafios, você precisa criar uma tecnologia altamente bem estruturada do ponto de vista do combate antifraude. Que com certeza, porque a gente vira e mexe, vê aí bancos, pessoas físicas, mas bancos que sofrem aí também, pessoas físicas, mas os bancos que sofrem perdas assim, expressivas, né, cara? Então, assim, quando você coloca e quando você fala, claro, vai colocar um
um produto desse no mercado, a primeira coisa que, desculpa a expressão, que o vagabundo pensa, pô, os caras estão começando. É lá que eu vou que vai ter isso aí. alguns desvios. E com certeza devem ter tentado e muito, né, Maurício? Sem dúvida. Os ataques, tanto cibernéticos, de segurança, quanto de fraudes, têm aumentado no Brasil. Esse estudo aí da Febraban, que foi divulgado em eventos aí há algumas semanas, mostram que nos últimos 2 anos houve um aumento de 17% em fraudes bancárias e perdas. Estamos falando de perdas bancárias. Isso mostra que a digitalização trouxe uma série de benefícios. O Pix, com as transferências financeiras, trouxeram uma série de benefícios, Tempo real, mas né? tem os efeitos colaterais. Sim, né? sem dúvida. E ele é derivado de 2 principais fatores, não só o Pix, que tornou as transferências em tempo real, mas a regulação de 2013 de instituições de pagamento. Você citou que a Claro Pay recebeu autorização do Banco Central, de fato agora em fevereiro, a gente é uma IP autorizada, uma instituição de pagamentos autorizada, que é uma das categorias de instituição financeira do Banco Central, para operar com diversos produtos. Mas em 2013, quando essa regulação entrou, ela abriu a possibilidade de abertura de contas, que a gente chama de contas pré-pagas, são contas correntes, mas que não precisavam ser só pelos grandes bancos. Instituições de pagamentos poderiam fazer isso. E a digitalização trouxe a forma de você abrir sem precisar ir a uma agência fisicamente. Sim, então, através de um reconhecimento de facial, um reconhecimento biométrico, a validação da sua documentação, você abre uma conta. Hoje tem uma média de 6 contas correntes para cada brasileiro no mercado financeiro brasileiro. 6 contas, porque todo mundo abre uma conta, tem a questão também que não se cobra mais tarifa, né, na maioria das contas, então é fácil abrir uma conta, você faz através do seu celular, só que a gente estava falando de inteligência artificial, ao mesmo tempo que a inteligência artificial permite eu fazer um reconhecimento da sua face para comparar com a foto do seu documento, ou numa base de dados, e validar que você é você mesmo abrindo a sua conta corrente, tem deepfake e uma série de tecnologias também de inteligência artificial caindo na mão dos atacantes, né, dos hackers e fraudadores, que facilmente eles conseguem abrir uma conta no seu nome usando uma foto sua do LinkedIn ou do seu Instagram. E isso faz com que cada vez mais as pessoas, né, os fraudadores abram contas indevidas, que a gente chama de contas laranjas, e o problema hoje do roubo de celular, e a gente também tem produtos de seguro de celular que são bastante vendidos exatamente porque está aumentando o roubo de celular, o sequestro relâmpago, porque o objetivo não é mais roubar o seu celular pelo valor do celular, mas sim por ele estar desbloqueado e eu poder acessar a sua conta e subtrair todos os seus valores facilmente através de um Pix para uma conta laranja, lavo o dinheiro, levo para um ATM, saco e você perdeu definitivamente aquele dinheiro. Pois é. Então esse é o problema, o Banco Central está muito atento e participativo em termos de definir limites de valores para evitar isso, é muita questão de educação da população brasileira, engenharia social é a forma que muitos fraudadores conseguem fraudar as pessoas, né, através de influência psicológica, enganando as pessoas. Então tem um trabalho educacional com as instituições financeiras, Febraban, a BFintex e outros organismos estão tentando, né, ajudar as pessoas a se protegerem melhor. É um esforço conjunto da sociedade para a gente não perder o que a gente conquistou, que é o Pix, que é considerado uma das maiores inovações mundialmente, né? Respeitado demais. Né? Respeitado, né? O Open Finance, uma série de tecnologias que o Brasil sempre esteve à frente no mercado financeiro, o Banco Central muito competente também nesse aspecto, mas a gente não pode perder tudo isso e perder essa batalha com fraudadores e hackers, né? Então, é uma batalha constante, porque eles sempre estão usando dessas mesmas tecnologias que a gente usa para se defender, eles usam para atacar. Falou do Banco Central, eu lembrei daquele dia que a gente foi num evento, convidado pelo Edísio, lá do Zero Bank, do Galípolo, né? Que agora é o novo presidente do Banco Central. Desejo para ele boa sorte, seguir um trabalho que é muitos anos muito bem feito, né? Pelo Banco Central, ali é um trabalho realmente bem feito. Banco Central eleito o melhor Banco Central do mundo. Referência total, no né, ano passado, cara? Né? Referência total e assim, a melhor coisa é que ele tenha realmente autonomia de trabalho. Acho que isso é fundamental para que mantenha essa estrutura sem que
o político tenha um envolvimento, porque aí a gente sabe que no Brasil a gente tende a ter problemas quando o político passa a fazer função do que é do técnico, né? Do executivo, do cara que é qualificado para fazer lá. Então, boa sorte para ele, que eu sei que o desafio é grande, né, É isso Maurício? aí. E no Claro Pay a gente investe muito em segurança, muito em prevenção a fraudes, compramos muitas ferramentas, investimos muito do nosso orçamento nisso para estar à frente dos fraudadores e dos hackers. O Citi, eu lembro, eu era CFO de operações de tecnologia, então praticamente toda a base de despesas e custos do banco ficavam sob nossa gestão. A pressão o tempo todo era por ganho de eficiência, automação, reengenharia, Sim. ganho de eficiência, reduzir custo ano após ano, né, para rentabilizar melhor o negócio. A única área que a gente não reduzia custo ano após ano, mesmo ganhando eficiência, era a segurança, era a cybersecurity. Isso nos Era a Estados área, Unidos? isso no mundo, no Citi no mundo. Era a única área que ano após ano aumentava o orçamento. E é a forma realmente que tem que ser feita, né? Porque arranhar a sua imagem, perder clientes, é muito fácil em determinadas circunstâncias se você não tomar os devidos cuidados. Você falou um tema delicado e extremamente importante. Eu vi recentemente, acho que foi no final do ano passado, uma pesquisa que é Claro. Agora eu não me recordo se era a quarta ou a quinta empresa, quinta maior marca do Brasil, quarta ou quinta maior A marca do quarta Brasil, marca né? mais valiosa do Do Brasil, Brasil, né? pelo Instituto Cantar aí, uma pesquisa. Isso, e é uma tremenda responsabilidade estar uma empresa com essa credibilidade, com essa Exato. autoridade de mercado, né, Maurício? Não, e você imagina, o Claro Pay, que é um negócio pequeno ainda, um negócio incipiente versus o tamanho da Claro, Sim, né, como maior empresa de universo da Claro. telecomunicações na América Latina, o Claro Pay ter problemas, por exemplo, que até está mais sujeito, né, a problemas de ataques de cybersecurity. Telecom também tá, mas financeiro você está lidando com dinheiro do cliente, né, muito mais sensível, principalmente para a questão de imagem. O nível de responsabilidade que a gente carrega, porque Imagina. a gente carrega o nome da Claro, né? Então, Sim. esse é um tema certamente muito sensível. Bom, fala em Claro e Claro Pay, como que é a sinergia dos produtos ali, Maurício? Caminhando. Estamos longe ainda de onde a gente pretende, é um mato alto, mas tem muita oportunidade ainda para a gente permear. A Claro tem uma diversidade de serviços. Ela não só tem a telefonia móvel, mas também é líder em banda larga hoje no Brasil, líder em TV por assinatura, tem outros negócios também que a empresa vem desenvolvendo, novos negócios, além de atender o segmento de PJ, de pequenas, médias e grandes empresas, em grandes empresas ela é líder também hoje no Brasil. Então ela tem uma série de capacidades que para um novo negócio você pode utilizar muito bem. A gente atua no modelo de organização ambidestra. Isso significa que os negócios tradicionais, que são basicamente os negócios de telecom, têm um modelo de gestão tradicional, porque é como você falou, é um transatlântico, você não dá guinadas e não muda a sua Não é um rota, jet ski, né? não é o jet ski, né, para você ter essa velocidade, e você está falando de grandes investimentos, uma empresa de capital muito intenso nas redes que você tem que investir. Então você tem um determinado modelo de gestão que funciona muito bem. Para novos negócios, você tem que ter um outro tipo de gestão, principalmente para negócios como segmento financeiro, que tem uma dinâmica muito maior, é um mercado que hoje com as fintechs está muito acelerado, muito competitivo no Brasil. Você tem que ter um outro tipo de gestão. Então, os novos negócios têm uma gestão como se fosse um spin-off. Eles têm uma equipe independente, então eu tenho uma equipe praticamente multifuncional, com produto, tecnologia, marketing, segurança, prevenção a fraudes, comercial, todas as funções que a gente precisa para rodar um negócio dedicadas, para não ter que ficar competindo com recursos de Sim, outras sim. áreas de telecom que a gente nunca conseguiria prioridade. E isso tem funcionado bem, ou seja, essa independência, a Claro tem um board para cada um desses novos negócios. Esse board é quem a cada 3 meses revisa resultado, define prioridades, objetivos, investimentos, funcionando como se fossem investidores, que é um modelo bem interessante também. A gente usa uma metodologia que a gente aprendeu com a Amazon, que a gente chama de working backwards, que é sem previsão centrada no cliente. Aí você olha de lá para trás, quando você vai desenvolver produtos, por exemplo, que também faz parte dessa metodologia, uma metodologia mais moderna de negócio, de desenvolvimento de novos negócios.
Mas o Claro Pay ele só faz sentido com a Claro, assim como se você pegar qualquer caso de sucesso de fintech com uma empresa grande mãe, só faz sentido nessa sinergia. É o Uhum. caso do Mercado Pago com o Mercado Livre, que é um caso de sucesso, o caso do Banco Carrefour com o Carrefour, o caso da Midway com a Riachuelo, o caso do iFood Pago com o iFood. Então você observa que essas empresas têm sido bem-sucedidas quando elas conseguem sinergias, a Magalu Pay com a Magalu, com o PagBank com o UOL, quando elas conseguem aproveitar bem os ativos e a capacidade da Sim. empresa mãe. E é aí que é um caminho que a gente tem longo pela frente. Na pessoa física, nossa estratégia é gerar novos negócios, principalmente através de crédito para rentabilizar melhor o cliente, né? E a partir disso, a gente exponencializar esse ganho de sinergias com a nossa empresa mãe, com a Claro. E aí passa por integrar melhor as jornadas, integrar melhor os cross-selling de produtos, os benefícios, os incentivos para o cliente ser fidelizado na Claro e na Claro Pay e usar melhor os dois serviços combinados, uma troca melhor de dados, respeitando a LGPD, mas para personalização de serviços, para personalização de ofertas, para Muito maior bom. conversão de vendas dos nossos serviços, integrar melhor canais de vendas e de uso, de repente, os apps do Claro Pay com Minha Claro. Então tem um caminho ali, tem 10 frentes de trabalho que a gente já tinha desenhado, que a gente vai ter que permear no futuro, para aí sim chegar num nível em que a gente aproveite o potencial dessa quarta maior marca valiosa hoje do Brasil. É porque, assim, olhando de uma forma simplista, burra, se eu tenho 60 milhões de clientes na minha base, Sim. e você diz que tem algo em torno de 2 milhões, não sei se é mais que isso na Claro Pay, mais ou menos Uhum. isso, certo, Maurício? Exato. Então, quer dizer, o que você tem ali para remar ali dentro é sensacional. Às vezes, para que eu vou olhar para fora? Porque minha próxima pergunta era, Sim. Maurício, eu sou cliente da Claro e sou cliente Claro Pay, mas eu vejo muito pouco, eu sou muito pouco impactado de Claro Pay. E aí Sim. eu tô falando como publicidade. Eu ia te fazer essa pergunta, mas basicamente você me respondeu, né? Primeiro vocês estão olhando para dentro para enxergar a base, para depois buscar. É mais ou menos isso, clientes É externos, isso é mesmo. isso? Ou seja, enquanto a gente não tem uma gama de produtos em que a gente consiga rentabilizar melhor cada cliente, não faz sentido a gente fazer grandes campanhas e investir em custo de aquisição de clientes para que cada cliente que a gente coloque para dentro da nossa base do Claro Pay não tenha o nível de margem e de rentabilidade que a gente Sim. busca. Então, tem primeiro o trabalho dentro de casa nesse desenvolvimento de novos produtos e ofertas, para depois passar para esse segundo estágio de aí sim ser uma marca mais reconhecida, ser um produto e serviços mais reconhecidos, mas eles têm que fazer sentido, Marcelo, não de maneira isolada, ou Sim. seja, mais um produto da Claro, não. Ele deveria fazer sentido numa jornada de você estar numa loja da Claro e fazer sentido você ter Claro Pay. Por quê? Porque eu vou comprar um serviço de telecom, eu vou fazer uma assinatura de um novo plano de serviço combinado e o Claro Pay vai estar junto como uma vantagem para você. E aí você realmente vai Uhum. topar. É diferente de você chegar numa loja da Claro. Você está entrando numa loja da Claro para ter um serviço de telecom. Você não vai entrar numa loja da Claro Claro, não faz esperando sentido. abrir uma conta bancária, né? Agora, se você tiver sinergia, tiver um cross-selling de produtos, aí vai fazer sentido do ponto de vista de cliente. Tem que fazer sentido do ponto de vista de cliente. Tem que fazer sentido para Claro, né? Oferecer Claro Pay dentro da cadeia de valor da empresa. Então é essa combinação que a gente está constantemente buscando. A mãe dessas histórias, como você disse assim, talvez tenha sido a Casas Bahia lá atrás, com Sim, o seu, carnê com da o Casa Bahia. seu Samuel colocando o É, carnê, né? sim, E minha questão é o seguinte, o que eu vejo é que assim, por exemplo, o que eles faziam muito? Pô, você quer comprar um produto da Casas Bahia? Ali dentro vai sair muito mais barato, né? Então ali não que saísse mais barato, mas você conseguia sair com o produto, você não tinha crédito, ele te exato. liberava aquele crédito. Então, sei lá, trazendo para o Claro Pay, quero comprar um celular, eu não tenho um cartão, você faz uma avaliação na Claro Pay, se você conseguir, a Claro Pay vai te disponibilizar uma condição exclusiva, fazer em 24 vezes o celular do seu sonho, É alguma isso aí. coisa nesse sentido. É Seria isso aí. algo mais ou menos assim, É né? isso aí. Ou Para seja, fazer essa sentido. sinergia em termos de jornada para fazer sentido para o cliente acima de tudo. Não adianta a gente ter uma oferta de uma Claro. série de serviços isolados que não vai fazer sentido para o cliente, né? Tudo tem que estar centrado no cliente. Você vai resolver um problema do cliente, que é ter um financiamento
né, mais estendido, com uma melhor oferta, pagando menos juros ou tendo uma melhor condição na compra de um celular, isso passa por ter um cartão, por exemplo, do Claro Pay que você pode Sim, sim, disponibilizar claro. naquela hora? Passa. Faz sentido para o cliente? Faz. E aí nasce um Aí negócio. nosso negócio. Exato. Maurício, encaminhando aqui para a parte final do podcast, a conversa tá boa, né? A gente dava para fazer em mais 2 horas de podcast, mas vai ficar para uma próxima conversa. Que eu queria falar assim, Maurício, para onde é Claro? Eu tenho duas questões finais. Uma é pessoal, mas vamos encerrar com a Claro. Para onde é Claro? Claro, vamos focar na Claro Pay, né? Uhum. Tá olhando hoje, Maurício? Hoje a gente está olhando, em primeiro lugar, o B2B. Então, como eu falei, a gente nasceu como B2C, com negócio para pessoa física, e depois a gente veio pivotando o negócio como uma startup, usando aquela adaptabilidade que eu falei inicialmente, Uhum. né? E isso é fundamental considerando a dinâmica do mercado financeiro brasileiro e todo o contexto. E a gente começou a desbravar negócios para PJ, ou seja, para grandes empresas, médias empresas, e esse é o nosso foco número um, principalmente esse ano, pensando mais a curto e médio prazo. Primeiro, porque são negócios em que a gente usa melhor a nossa capacidade já instalada, Sim, porque a gente já faz esses serviços para a própria Claro. Então, isso dá uma capacidade em termos de disponibilidade, confiabilidade, performance, capacidade de volume para oferecer sim, isso sim, para sim. outras empresas, numa capacidade bem interessante versus competidores. E segundo, porque são negócios que já nascem lucrativos. É diferente de um negócio B2C, que tem todos os estágios que você tem que passar, como todas as fintechs têm passado, que é primeiro a aquisição de clientes, depois da fase de aquisição de clientes, vem uma fase de engajamento, porque é fácil hoje qualquer um ter uma conta bancária. Eu falei da média de 6 contas bancárias digitais, né, de bancos digitais por brasileiro hoje adulto. Muitos não têm utilizado a maioria das contas. E hoje não tem aquele negócio de principalidade, como muitos falam. Você vai ter uma conta bancária e você só vai usar essa conta bancária como eram os nossos pais da nossa geração, que tinha um banco, tinha um cheque especial que falava cliente desde, né, 1980, Sim, e ele tinha todo relacionamento com aquele banco. Hoje não é mais assim. Hoje as pessoas vão usar 2, 3 contas porque um banco é melhor em investimento, o outro é melhor em sim. crédito, o outro é melhor em relacionamento, e tá tudo bem. O que você precisa é ser importante para aquele cliente, gerar negócios que geram receita para você e que geram benefícios para o cliente. Então, você passa por uma fase de engajamento e depois vem a fase de rentabilização. Isso leva tempo. Então, enquanto a gente está caminhando nessa estratégia do B2C que leva mais tempo, nosso objetivo é chegar a break-even no 5º ano de operação, que vai ser o final desse ano, início do próximo ano. Então, é fundamental que a gente tenha negócios que já nascem lucrativos e os B2B permitem mais esse tipo de possibilidade. Então, essa é a nossa estratégia mais de curto e médio prazo. Excelente, Maurício. Maurício, para encerrar, cara, agora eu quero fazer uma pergunta particular para você. Você estava me contando nos bastidores uma questão sua, que eu realmente senti assim, um pouco na pele de você contando. Uhum. E eu quero que você fale para a gente um pouco do que aconteceu e quais foram os ensinamentos para sua vida. Você estava falando para gente, para mim, que você tratou um câncer. Exato. E eu quero que você, não sei até que ponto você, até te perguntei se eu podia te perguntar, você falou que tudo bem, né? Sim. Então não estou expondo ele aqui sem uma devida aprovação, tá, gente? Então, assim, eu queria que você explicasse um pouquinho como foi e principalmente quais ensinamentos ele te trouxe, Maurício. Sem dúvida, acho que esse é um ensinamento para a vida toda. Eu falo para as pessoas que me conhecem melhor de que eu estou na minha segunda vida. Muitos anos atrás, o câncer era considerado uma doença, praticamente uma sentença de morte. Isso eu aprendi através dos médicos. A gente estava falando de inteligência artificial, os Sim, avanços na medicina, mesmo antes de IA, né? De que já não é mais assim. Eu aprendi também que o câncer tem cura, tem muitos tratamentos para quem tem acesso, e a gente também estava falando de acesso a bons tratamentos, a melhor medicina possível para mais sim, gente na população. Eu tive toda essa sorte. Mas a consequência disso é que eu estou numa segunda vida, é assim que eu tenho enxergado. E acho que esse é o maior aprendizado, você dá valor à sua vida. Eu passei por contando só um pouquinho, né? Em 2019 eu tive um diagnóstico de sarcoma, é um câncer raro, ele geralmente é em crianças, adolescentes, e naquela época eu estava passando, talvez passei por períodos de muito estresse, não só em trabalho, por diversas razões, eu acho que isso influencia muito.
E não é hereditário. Eu não tinha histórico de câncer em família, até mais por isso, talvez, toda a surpresa e todo o impacto da Uhum. notícia. É, E é um tipo, até para tornar a situação um pouco mais complexa, né? Um tipo de câncer que as expectativas de vida são de aproximadamente 30%, ou seja, 30% das pessoas que têm esse câncer têm sobrevida, vivem após 5 anos. Então, isso tudo é uma avalanche para sua cabeça, para o seu psicológico. Você não sente nem vontade de trabalhar, né? Porque você fala, poxa, para que que eu vou É. trabalhar se eu não sei nem se eu vou estar vivo Vou amanhã, morrer né? amanhã. Você começa a Duro. pensar nos seus filhos, começa a pensar nas pessoas que você ama, quanto tempo de vida eu vou ter, é um impacto bastante grande para toda a família. Mas graças a Deus eu fiz um tratamento, eu diagnostiquei super rápido, fiz um tratamento com médicos extremamente competentes, com os melhores técnicas possíveis. Fiz radioterapia depois e já se passaram 6 anos. O diagnóstico, Graças a Deus, o né, Maurício? prognóstico é muito positivo. Estou curado, praticamente as chances de ter uma recidiva, de voltar a ter câncer, são muito pequenas. Mas eu perdi funcionário, amigo meu com o mesmo tipo de câncer, né, Uau. há alguns anos, uma pessoa maravilhosa. Tive outros amigos que também teve o mesmo tipo de câncer. É, e aí acho que o principal aprendizado, você falou do aprendizado, né? Acho que o principal aprendizado é aí uma questão um pouco mais técnica. Você começa a se perguntar por que que eu tive esse câncer? Se não é hereditário, né? O que que eu deixei de fazer? O que que eu poderia ter feito melhor? O que que eu tenho que fazer daqui para frente? E aí você vai estudar, você vai falar com os médicos, e aí você percebe, acho que em uma mão você consegue dizer o que que é fundamental, que acho que isso fica de aprendizado para todo mundo. O ser humano não foi criado para ficar parado, Sim. né? Nos primórdios, né? A gente caçava, a gente pescava, a gente estava na rua o tempo todo, a gente Atividade, né? comia pouco, a gente tinha, né, atividade, comia talvez uma vez por dia só. E depois a gente veio para um modelo de trabalho em que a gente fica sentado no computador parado, Sedentário. sedentário. Então, assim, isso não é natural, o ser humano não foi criado para isso. Sem Então, o que eu dúvida. aprendi, primeiro, exercício físico. Se você não tem um trabalho que você está se exercitando, você não pode parar de fazer exercício físico, ter Obrigatório. realmente uma atividade que te dê, né, como você falou, que você faz ciclismo, você faz algumas outras atividades físicas também, e assim, isso é um aprendizado que eu levei e acho que todo mundo tem que seguir. Segundo, alimentação. E alimentação não é só se alimentar com coisas que sejam, né, de qualidade, com menos gordura, com menos, né, geradores de colesterol ou de outros problemas de saúde. Não sei se vocês sabem, o Brasil é um dos países, talvez o maior, em termos de agrotóxicos, uso de agrotóxicos. A gente tem regulações hoje no Brasil que são mais permissivas. Uhum. Isso, se você tiver curiosidade, assista alguns vídeos do Dr. Laire Ribeiro, que é um médico Sim, famoso, conheço bem. nutrólogo. Muito bem. Ele fala muito sobre isso, né? O Brasil, acho que é um dos países que mais usa agrotóxico, um aspecto legal mais permissivo. E isso os meus médicos falavam, Maurício, tenta usar alimento mais orgânico, tenta usar coisas mais naturais, exatamente para fugir disso. Eu passei a usar alimento mais orgânico depois de um tempo. Açúcar. Açúcar é um crime, é péssimo para a saúde. O Dr. Lair Ribeiro também fala Sem sobre dúvida, isso. sem Então, dúvida. cortei, uso ao máximo possível açúcar. Aí você vai para adoçante, né? É pior ainda, né? São mais químicos Tem e que evitar mais. também. Tem Eu que evito evitar também. também. E principalmente o aspecto. Aí você tem poluição, outras coisas você tem que buscar a qualidade de Sono, né, cara? vida, sono fundamental, e o aspecto principalmente psicológico. Eu aprendi que acho que uma das razões principais foi uma lesão que eu acho que eu tive no pé, que eu não tratei, mas que o aspecto psicossomático é Sem fundamental. dúvida, E Maurício. aí você tem que buscar tratamento terapêutico, você tem que buscar viver mais o hoje, não pensar muito para amanhã. E aí o aprendizado que eu tive principalmente foi, principalmente tendo uma segunda vida, dar valor à sua vida. Valorizar cada momento com a sua família, com as pessoas que você ama, falar que você ama, não deixar para amanhã, não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. E hoje as pessoas até acham que eu sou meio que amortecido, né? Eu sou uma pessoa super moderada, equilibrada, razoavelmente. Eu diria que, assim, tem uma alegria de viver enorme agora, mas as pessoas falam, pô, Maurício, você é muito paciente, né? Aquela situação você devia já ter perdido a paciência, não sei como você, né, você suporta tudo isso.
E eu falo para as pessoas, cara, eu quase morri, né? Assim, eu não sabia se eu ia viver no dia seguinte. Aí vai acontecer isso no trabalho, eu tô vendo que a situação tá ruim. Pra que que eu vou me estressar? O pior que pode acontecer é perder meu emprego. Tá bom, vou vender coco na praia, tô vivo, É isso. né? Tô vivo, É né? Eu isso. posso ir para outro país, eu É posso isso. conhecer outras pessoas. Ah, não, esse é seu último. Isso aconteceu nesse relacionamento com essa pessoa. Tá bom, você tem mais opções. Então, assim, você tem que pensar o tempo todo que de dar valor à sua vida. Claro. Você pode não estar vivo amanhã, então faça o melhor que você puder fazer hoje, Deixa seu agradeça legado, né, Maurício? todos os dias, deixe seu legado, agradeça todos os dias pela oportunidade, né, de viver, e faça o seu melhor e não leve muito em consideração as adversidades da vida. Você vai ter um leão por dia para matar, você vai ter as dificuldades todos os dias, entenda isso. Tem um termo que os RHs têm usado agora, que é antifragilidade. Você tem que ter resiliência para superar tudo isso, mas mais do que resiliência é aprender com isso. Então, o meu espírito de vida agora é evolução da alma. Esse é o meu objetivo de vida. Ou seja, cada dia vai ter as dificuldades, enxergue as dificuldades como desafios e como oportunidade de aprendizado. E bola para frente. Parabéns, Maurício. Vou fechar aqui com um raciocínio que me veio, é o seguinte: qual foi o homem mais impressionante que pisou aqui? Lógico que ele não era só um homem, foi Jesus Cristo. A vida de Jesus Cristo foi fácil? Quais cruzes ele teve que carregar, né? Como foi, literalmente, ele teve que carregar um fardo, uma cruz muito pesada para livrar a gente dos nossos pecados e toda a história, para quem é católico, para quem é cristão, enfim, sabe. Então, não ia ser a sua vida que ia ser um mar de rosas. Todo mundo tem as suas dificuldades. Maurício Santos, que tem Santos até no nome, hein? Maurício Santos, que tem Santos até no nome. E no time de coração Essa também. paixão aí é longe, né, Maurício? Essa é uma paixão gigantesca, né? Paixão, sem dúvida. A gente tava conversando aqui nos bastidores, né? Você tem um clube que teve Pelé, Não, tem pra ninguém. que teve Robinho, que teve Neymar, que Giovani, teve tá Giovani, louco. que teve, bom, o O próprio Rodrigo, Egito lá, agora no o Real Madrid. Rodrigo, agora no Real Madrid, é um super orgulho, né? E principalmente não só das gerações anteriores, mas com Neymar e essa geração. Acho que o legal, não só por ser Santos, Vila Belmiro, todos os aspectos, né, de paixão que você tem, mas toda essa história e você perceber que é um clube que gera, né, nas categorias de base talentos e te dão perspectivas Santos é de gigante. futuro e de paixão. E a forma de jogar, né, historicamente do Santos, de buscar o jogo, o futebol arte, que é o que o brasileiro gosta de ver, né? Não, o Santos é uma marca brasileira, não tem futebol, não tem como ser. O Santos mudou o futebol brasileiro, né? O Pelé, toda aquela história, enfim. Então, o Santos é tradicionalíssimo, é uma história rica, bonita. Pedro Martins, CEO do Santos, tem orgulho de ele foi CEO comigo lá na Ferroviária. Eu vou marcar um dia, vou eu e o Maurício ver um jogo do Santos aí, Pedrão. Vou te mandar. Tem uma historinha rapidinho aqui Claro. do Santos. Eu sou santista, meu pai era santista, meu pai ia jogo indo Pelé no Maracanã. E aí meu filho, eu tenho 3 filhos, o meu filho mais velho, naturalmente, deveria ser santista, né? Eu influenciando ele para ele ser santista. E aí ele, quando ele era pequeno, ele falava assim, mas você já é santista. Eu vou ser São Paulino. Cada um escolhe um diferente. Esse é o legal, escolher diferente. E eu aceitei isso numa boa. O levei até a visitar lá a sala de troféus de São Paulo, Morumbi, tiramos foto. São Paulino, tá bom, tudo bem, não consegui. Aí veio a geração do Neymar, aquele time do Neymar, Sensacional. do Santos, que ganhava tá 7-1, 8-0, 9-0. Do Muricy, depois do Dorival, Eu não sei fazer nada. Ele virou santista do dia pra noite, começou a jogar no Meninos da Vila. Hoje ele é mais fanático do que eu. Sensacional. Bom, Neymar, assim, indiscutível que for, criou uma história e é o maior ídolo do Brasil hoje, assim, no esporte disparado, Sem né? dúvida. Entre os brasileiros. Maurição, obrigado pela visita, cara. A Claro Pay realmente tá claro e a Claro Pay tá muito bem representada. Você é um cara extremamente inteligente, preparado, não caiu de paraquedas onde está, sempre simpático, sempre a fim de gerar novas conexões.
Muito obrigado, Mauricião. Deixa aí seu recado final, manda aquele abraço pros filhos, pra esposa, fica à vontade aí, cara. Acho que falei demais aqui, mas o bate-papo foi excepcional. É sempre um prazer estar com você, seja aqui na frente das câmeras, no seu podcast, seja nas nossas resenhas ou conversas de dia a dia. Você é uma pessoa que eu admiro, sensacional, extremamente inteligente, um tipo de pessoa que a gente quer estar junto o tempo todo, porque a gente está sempre aprendendo muito, não só em negócio, mas vida pessoal, toda a sua história. Pode me chamar, é sempre um prazer, seja para estar aqui, seja para a gente estar conversando. Trazer o Maurício muitas vezes aqui. Só para encerrar, Mauricião, o que você costuma usar para conversar com o seu público? LinkedIn, eu te acompanho muito. Que mais? Então deixa seu LinkedIn, por favor. Wagner depois coloca na tela o LinkedIn do Maurício. Instagram você usa muito ou não? Não uso. Eu uso o Instagram, um grupo muito pequeno, reduzido de pessoas, o LinkedIn, mais pessoal, mas eu uso mais o LinkedIn. E qual que é o seu LinkedIn, Maurício? Depois a gente coloca. Bom, acho que se não vai que coloca aí, a gente procura aqui depois. Maurício, mais uma vez, obrigado, irmão. Deus te abençoe. Você, a família. Vamos no jogo do Santos, levar a molecada para conhecer lá. Um grande abraço a todos, gente. Muito obrigado. Pessoal, se gostou desse podcast, só me faz uma gentileza, então. Segue nosso canal, se inscreve, deixa o like, faz um comentário. Com certeza vai ajudar muito a gente nessa sequência para produzir um podcast de alto nível para você. E um agradecimento especial ao Otimis Studios, aqui a casa onde a gente grava o nosso podcast. Otimis Studios, que fica aqui na Avenida Angélico, no bairro de Higienópolis. Você quer fazer um podcast ou quer gravar o seu curso digital, é um time especialista e altamente otimizado. Foi bem tratado aqui, Maurício? Como é que foi a sua experiência? Sensacional. Desde o cafezinho, o pão de queijo, que eu recomendo para quem vier gravar aqui, até toda a estrutura fantástica que vocês têm, extremamente profissional. É isso aí, gente. Até a próxima semana. Muito obrigado. Um grande abraço. Fui!